promotor de justiça, constatei fraude nas últimas eleições municipais de Santa Rosa de Viterbo. Isso porque algumas candidatas mulheres emprestaram os seus nomes para partidos e coligações para que esses partidos e coligações pudessem cumprir a cota de gênero prevista em lei. De fato, os partidos eles usam de estratégias e estratégias completamente fraudatórias, enfim, elas fraudam a legislação e, portanto, elas maculam todo o processo eleitoral. Essa fraude ficou constatada com o resultado das eleições municipais, pois essas mulheres candidatas não tiveram um voto sequer. E constatei durante a investigação que elas realmente não praticaram qualquer ato de campanha, seja pedindo votos, seja distribuindo santinhos, seja fazendo qualquer tipo de propaganda, o que demonstrava que desde o princípio não queriam mesmo participar da disputa eleitoreira. E isso é muito problemático. Isso gera candidaturas fantasmas. Por que fantasmas? Ou por que sem estrutura? Ou por que candidaturas figurantes? Porque elas estão ali apenas figurando para que o partido diga: olha, autoridade eleitoral, eu cumpri a regra, que é a regra que você me exige. Ou seja, é sempre o mínimo para a mulher. É o mínimo de dinheiro que vai para programas de incentivo à participação da mulher na política, que a regra também diz, que é 10%. Qual é o sentido de eu ter 30% de mínimo de candidaturas e só 10% do tempo da propaganda, enfim, para poder fomentar a participação da mulher na política? Não tem sentido. Então, assim, veja, as regras são feitas pelos homens, né, e basicamente para os homens. Isso indica porque a nossa regra é tão inefetiva. Diante de tudo isso, ingressei na Justiça Eleitoral noticiando a fraude e pedindo a punição de todos os responsáveis, aqueles que participaram direta e indiretamente de toda essa manobra fraudulenta. E qual é o papel do Ministério Público nesse caso? O papel do Ministério Público é justamente fiscalizar o cumprimento das regras. Se as regras não são cumpridas, precisa vir alguém e dizer: olha, não está cumprindo a regra. Portanto, os efeitos que esse ato, que essa fraude gerou, não podem permanecer no mundo. Então a gente precisa voltar para o que era antes. Por meio dessa medida judicial, pedi, com base na legislação, que fossem anulados, que fossem cancelados todos os registros dessas candidaturas, não só dessas mulheres que emprestaram seus nomes, mas também daqueles outros candidatos que só puderam disputar a eleição por conta dessa fraude cometida. Então foi incrível esse papel do Ministério Público, que realmente foi sensível a ouvir, entender esse problema e tomar a medida necessária, que foi ingressar com as ações. A decisão da Justiça Eleitoral foi muito satisfatória, pois concordou com o nosso pedido, reconhecendo a fraude e aplicando punição a todos os responsáveis, cancelando os registros dessas candidaturas fraudulentas e também daqueles candidatos que se aproveitaram dessa fraude para que pudessem disputar a eleição. Além disso, a Justiça Eleitoral também aplicou penalidade afastando por 8 anos da disputa eleitoral todos aqueles que contribuíram diretamente para o resultado fraudulento. Então veja, é muito importante que no debate público a gente tenha pessoas diferentes, com trajetórias diferentes, com experiências sociais diversas. Por quê? Porque isso gera melhores decisões, porque o confronto no debate, se eu tiver só decisões unânimes, essas decisões unânimes não nos levam a lugar algum. Eu preciso ter confronto, porque eu preciso questionar, falar assim, será mesmo que essa é a melhor decisão? E aí a gente pensa sempre melhor, a gente pensa uma segunda vez. A repercussão da decisão da Justiça Eleitoral foi imediata e alcançou não só o estado de São Paulo, mas todo o país, pois representou um marco na defesa e na garantia da participação feminina no processo eleitoral e na democracia brasileira.